Olá para todos, meu nome é Genilce Cunha, sou psicóloga e hoje eu venho aqui no canal falar para você sobre relação pais e filhos e regulação emocional. Hoje eu vou abordar alguns comportamentos que pais têm com seus filhos sem perceber, numa certa ingenuidade, e que depois isso pode trazer grande problema para o futuro. Aproveitando também para falar que quando eu falo pais, não quer dizer que eu estou falando somente de pais, mas também do cuidador, aquela pessoa que é referência de cuidado para aquela criança. Ou seja, aquela pessoa com quem ela fez um vínculo de apego, um vínculo de segurança. Então hoje eu quero fazer um alerta aos pais ou cuidadores que, sem perceber, talvez por repetirem a educação que tiveram, têm atitudes com os filhos que interferem de forma muito negativa na formação da personalidade, na formação da autoestima da criança, que mais tarde se tornará um adulto inseguro. Então, primeiro eu quero falar daqueles pais que têm o hábito de ameaçar a criança dizendo que vão sumir, que vão desaparecer toda vez que acontece uma situação de estresse em casa. Então eles falam assim: não aguento mais, vou sumir daqui, vocês não mais me verão, eu partirei num cruzeiro e só volto quando você melhorar. Ou então, um dia você me matará por agir assim. Infelizmente, gente, a criança ela acreditará nessas palavras como uma verdade. A criança ela é pura emoção, não tem capacidade de pensamento desenvolvida, portanto ela não pensa como um adulto. O pensamento da criança é mágico, por isso ela acredita em Papai Noel, mas não compreende o espírito natalino de solidariedade, isso ela vai aprendendo. Por isso algumas crianças também acreditam que os foguetes que torcedores soltam em dias de jogos e que coincidem com os seus dias de aniversário para homenageá-la. Então, por ser egocêntrica, ou seja, a criança achar que tudo gira em torno dela, e acredite, o egocentrismo tem uma função importante e necessária na infância para a formação do autoconceito, da visão que a criança vai ter de si mesma. Então, em função disso, a criança acredita que o Natal existe somente para ela ganhar presentes, que ela é o centro das atenções. Da mesma forma, ela acredita que se papai e mamãe estão tristes, pode ser o problema que for. Se isso não for colocado para elas de forma aberta, elas acreditam que o problema são elas. Elas é que são incapazes de fazer o papai e a mamãe felizes. Portanto, se ela ouve um dos pais dizer não aguento mais, vou sumir, a criança terá sua base de segurança abalada, pois os pais são sua base de segurança, são sua referência e possibilidade de sobrevivência no mundo. Atendo adultos que emocionalmente carregam dentro de si o desespero pela possibilidade do desaparecimento dos pais. São adultos inseguros que levam essa insegurança para as relações amorosas futuras em suas vidas. Ou acabam repetindo a mesma história com os filhos, se tornando ou pais superprotetores ou até pais afastados, ausentes, por medo de se ligar e se vincularem muito a esses filhos e sofrer com a perda deles no futuro. Aqueles que vencem o preconceito de fazer psicoterapia conseguem superar as experiências infantis elaborando-as, mas quem não consegue elaborar esse sentimento de insegurança arrastará o peso dela por toda a vida. Outro exemplo que eu quero trazer é o da violência familiar. Crianças que sofrem coação ou assistem brigas dos pais frequentes, com gritos, e talvez até violência física, verbal e moral, são crianças que perdem o chão, se sentem impotentes, pois como pode uma criança separar adultos ou proteger um do outro? E elas acham que elas podem.
mas elas ficam inseguras, porque quando elas chegam perto do papai e da mamãe, eles são muito maiores do que ela, e a criança ela tem medo, naturalmente ela tem medo de quem é maior do que ela. Então, quando vocês assistirem algum filme em que gigantes brigam, ou dinossauros imensos se atacam, observe a expressão do seu filho. É essa a expressão que ele fará quando ele ver vocês brigando. Outra situação que eu quero abordar é aquela de pais que usam as crianças para atacar um ao outro. Neste caso, os pais colocam a criança num lugar de cúmplice ou confidente, obrigando-a a trair a outra figura parental. Nesse caso, a criança entra num looping de angústia e ansiedade, pois ela não tem filtro emocional para entender que é um mero desabafo ou que adultos dizem coisas que não fazem. Também é muito prejudicial quando um dos pais usa a criança para ameaçar o outro ou manter o cônjuge sob seu poder e dominação. A criança ela sente isso e ela ficará também insegura, pois ela entra num mal-estar, porque ela sabe que o pai ou a mãe estão abrindo mão, não se defendendo por ela. Então, ambas situações configuram alienação parental. Isso significa que um dos pais será invalidado pelo outro, despertando raiva e insegurança na criança por um de seus suportes existenciais, pois pais deveriam ser base segura. Eles deveriam aguentar o impacto da vida e filtrá-lo, amenizá-lo para não atingir a criança, ainda desprotegida emocionalmente. Quando a criança crescer, ela já vai estar totalmente desenvolvida cognitivamente e aí ela terá desenvolvido toda a potencialidade de se preservar emocionalmente. Então lembre-se, a criança é uma junção de duas partes, do pai e da mãe. Se uma dessas partes é menosprezada pela outra figura parental, a criança internalizará que parte dela é inadequada. E aí vocês me perguntarão, mas Genilce, e aquele pai ou aquela mãe da qual tenho que proteger meu filho? E eu responderei, busque ajuda especializada, porque é uma situação que sozinho ninguém consegue resolver. Portanto, quanto mais saudável a relação familiar e os ambientes nos quais a criança convive, e quanto mais maduros e adequados são seus pais, mais ela se tornará um adulto seguro, com melhor competência socioemocional, regulação emocional para a resolução de problemas que tiver que enfrentar na vida. E atenção, fazer um filho feliz não está em realizar todos os seus sonhos e desejos, está em respeitá-lo. Caso contrário, não seríamos pais ou mães, mas um gênio da lâmpada maravilhosa ou uma fada madrinha. Criança precisa de um ambiente de segurança, com regras consistentes e consequências previsíveis. Crianças precisam de pais ou cuidadores emocionalmente estáveis, que lhes ofereçam previsibilidade, respeito, aceitação, validação e lhe configurem um senso de pertencimento. Então eu deixarei aqui para vocês, na descrição do vídeo, algumas referências aí bibliográficas para vocês poderem aprofundar o conhecimento de vocês. E agradeço pela atenção, peço que cliquem aí, deixem seu like e compartilhem esse vídeo com quem vocês acharem que poderá ajudar. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.